Ela era tímida, nunca tinha ido a um médico antes. Mas naquela consulta algo inesperado aconteceu. O médico milionário a olhou nos olhos e sentiu algo que não conseguia explicar. O que será que ele viu nela? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O coração de Isabela Fernandes disparou novamente às 6 da manhã, arrancando-a do sono inquieto que mal podia ser chamado de descanso. Ela se sentou na cama, levando a mão ao peito e tentando controlar a respiração acelerada que acompanhava esses episódios matinais. Respira, Isabela. 1, 2, 3, murmurou para si mesma, usando a técnica que havia aprendido na internet para lidar com os ataques de ansiedade. Aos 24 anos, Isabela vivia sozinha, em um pequeno apartamento na Bela Vista, cercada por pilhas de manuscritos e livros que refletiam sua profissão de revisora de textos. Trabalhar com palavras era seu refúgio seguro, um mundo onde podia se esconder por trás das páginas escritas por outros, corrigindo vírgulas e ajustando parágrafos sem precisar interagir diretamente com muitas pessoas. Seu apartamento de um quarto era simples, mas aconchegante, decorado com plantas que cuidava com carinho, e estantes repletas de livros clássicos. As paredes eram pintadas em tons suaves de bege, criando um ambiente que a tranquilizava nos momentos de maior ansiedade. Isabela se levantou devagar, sentindo o familiar aperto no peito que a acompanhava há meses. Os ataques de taquicardia haviam se tornado mais frequentes desde que completara 24 anos, mas a ideia de procurar um médico a aterrorizava. Sempre fora uma pessoa reservada, mas depois da morte dos pais em um acidente de carro quando tinha 16 anos, sua introversão se transformara em algo mais profundo, uma dificuldade real de lidar com situações sociais, especialmente aquelas que envolviam exposição ou vulnerabilidade. Preparou-se para mais um dia de trabalho na editora Palavra Viva, uma pequena empresa familiar onde trabalhava há 3 anos. Era o emprego perfeito para alguém como ela. Podia trabalhar em silêncio, interagindo minimamente com colegas, mergulhada no universo dos textos que chegavam até sua mesa. Naquela quinta-feira de março, enquanto revisava um romance nacional sobre relacionamentos contemporâneos, Isabela sentiu novamente o coração acelerar. Desta vez, a sensação foi mais intensa, acompanhada de uma tontura que a obrigou a se apoiar na mesa. "Isabela, você está pálida", disse Juliana Santos, sua única amiga próxima e colega de trabalho, aproximando-se com preocupação. Juliana era tudo o que Isabela não era: extrovertida, confiante e com uma personalidade calorosa que atraía pessoas naturalmente. Trabalhavam juntas na editora há 2 anos, e Juliana havia se tornado não apenas uma colega, mas a irmã que Isabela nunca teve. Era também a única pessoa que conhecia a extensão dos problemas de ansiedade de Isabela. "É só um pouco de cansaço", murmurou Isabela, tentando forçar um sorriso e voltar ao manuscrito. "Isabela, isso não é cansaço. Você está com a respiração acelerada e suas mãos estão tremendo", Juliana observou, puxando uma cadeira para sentar ao lado da amiga. "Quando foi a última vez que você foi ao médico?" A pergunta atingiu Isabela como um soco no estômago. A verdade era embaraçosa. Desde a morte dos tios, há 2 anos, ela simplesmente não conseguia enfrentar hospitais ou consultórios médicos. A combinação entre sua ansiedade social e o trauma de passar tanto tempo em ambientes hospitalares durante a doença do tio a paralisava completamente. "Faz um tempo", respondeu evasivamente, voltando a focar no texto à sua frente. "Um tempo quanto? 6 meses? 1 ano? 2 anos?" Juliana insistiu, conhecendo bem os padrões de esquiva da amiga. Isabela suspirou profundamente. "Desde que o tio morreu, eu não consigo. Esses lugares me deixam em pânico." Juliana sentiu o coração apertar. Conhecia a história de Isabela, como havia perdido os pais jovem, como fora criada pelos tios amorosos que se tornaram seus segundos pais, e como a morte do tio por problemas cardíacos havia deixado marcas profundas. "Isabela, querida, eu entendo seus medos, mas esses sintomas que você está tendo podem ser sérios. E se for algo relacionado ao coração, como foi com seu tio?" O rosto de Isabela empalideceu ainda mais. Essa possibilidade a assombrava nas madrugadas insones, mas também a aterrorizava demais para que ela tomasse alguma atitude. "Eu não saberia nem como marcar uma consulta."
admitiu Isabela, sua voz quase um sussurro. Não sei como explicar os sintomas, não sei responder perguntas médicas. E se eu tiver um ataque de pânico no consultório? Juliana se aproximou mais, colocando uma mão carinhosa no ombro da amiga. Então não faça isso sozinha. Eu vou com você, vou marcar a consulta, vou te acompanhar, vou ficar do seu lado o tempo todo. Você faria isso mesmo? Isabela perguntou, seus olhos se enchendo de lágrimas de alívio. Claro, você é minha melhor amiga, Isabela. E além disso, Juliana sorriu de forma encorajadora. Conheço o médico perfeito para você. Isabela sentiu um arrepio de ansiedade, misturada com curiosidade. Como assim? Meu primo trabalha na recepção de uma clínica cardiológica super conceituada aqui em São Paulo. Dr. Leonardo Costa, um dos melhores cardiologistas da cidade. Ele é jovem, super competente e, segundo meu primo, extremamente paciente com pessoas ansiosas. Juliana, Isabela começou a protestar. Nada de mas. Vou ligar para meu primo hoje mesmo e marcar sua consulta. Sem desculpas, sem adiamentos. Chegou a hora de cuidar da sua saúde, Isabela Fernandes. Enquanto Juliana se afastava com determinação para fazer a ligação, Isabela voltou ao manuscrito, mas as palavras pareciam dançar na página. Pela primeira vez em anos, a perspectiva de procurar ajuda médica não parecia completamente impossível. Talvez fosse a promessa da companhia de Juliana, ou talvez fosse simplesmente o cansaço de viver com o coração acelerado e a ansiedade constante. Seja como fosse, Isabela Fernandes estava prestes a dar um passo que mudaria sua vida para sempre. Dr. Leonardo Costa verificou o relógio de pulso, um Rolex que havia ganhado do pai como presente de formatura, e suspirou ao ver que ainda restavam 3 consultas antes do fim do expediente. Aos 30 anos, havia se tornado um dos cardiologistas mais respeitados de São Paulo, administrando a clínica que herdara e expandira após a morte súbita de seu pai em um acidente. A clínica Cardiovida ocupava 3 andares de um edifício moderno na região da Paulista, equipada com a mais alta tecnologia em cardiologia e uma equipe médica de elite. Leonardo havia transformado o legado paterno em referência nacional. Mas todo o sucesso profissional não preenchia o vazio crescente em sua vida pessoal. Dr. Leonardo, sua consulta das 15 horas chegou, anunciou Roberto, seu secretário particular, através do interfone. Obrigado, Roberto, pode pedir para entrar. Leonardo ajustou o jaleco branco sobre a camisa social azul clara e se preparou mentalmente para mais uma consulta. Nos últimos meses, sua fama havia atraído um tipo específico de paciente que o deixava cada vez mais desanimado. Mulheres da alta sociedade que inventavam sintomas cardíacos para ter uma desculpa de passar tempo com o cardiologista solteiro mais cobiçado da cidade, como uma revista de fofocas havia o descrito recentemente. A porta se abriu e entrou Fernanda Valente, filha de um político influente, usando um vestido vermelho justo e saltos altos que ecoaram no piso de mármore italiano do consultório. Doutor Leonardo, que prazer revê-lo, disse ela, estendendo a mão de forma exagerada e segurando a dele por mais tempo que o necessário. Boa tarde, Fernanda. Como posso ajudá-la hoje? Leonardo manteve o tom estritamente profissional, embora internamente já soubesse o rumo que a consulta tomaria. Doutor, eu tenho sentido umas palpitações estranhas, principalmente quando penso em você, ela disse com um sorriso sedutor, sentando-se na poltrona em frente à mesa dele. Leonardo suspirou internamente. Era sempre a mesma coisa. Sintomas vagos, insinuações não tão sutis e, inevitavelmente, um convite para discutir o caso durante um jantar em algum restaurante caro. Conduziu a consulta de forma profissional, prescreveu alguns exames de rotina que sabia que seriam normais e educadamente declinou o convite para acompanhar de perto a evolução do quadro em ambiente não médico. Doutor Leonardo, disse Fernanda ao se levantar, ajeitando o decote do vestido. Você sabe onde me encontrar se precisar de mais informações sobre meus sintomas. Após a saída de Fernanda, Leonardo se recostou na cadeira de couro italiano e esfregou o rosto com as mãos. Aos 30 anos tinha uma vida que muitos invejariam. Carreira de sucesso, fortuna considerável, um penthouse luxuoso nos jardins, carros importados
e era frequentemente fotografado em eventos sociais da elite paulistana, mas se sentia profundamente solitário. As mulheres que conhecia pareciam interessadas apenas em seu status social ou conta bancária. Seus relacionamentos eram superficiais, repletos de jantares caros e conversas vazias sobre viagens e compras. Leonardo começava a se perguntar se algum dia encontraria alguém que o visse como pessoa, não como troféu. Doutor Leonardo? Roberto interrompeu seus pensamentos melancólicos. Tenho uma nova paciente para amanhã de manhã. Isabela Fernandes, 24 anos, primeira consulta cardiológica. A amiga dela ligou dizendo que ela tem taquicardia e ataques de ansiedade. Entendi, Leonardo respondeu, voltando sua atenção para a agenda. Algo específico que eu deva saber? Roberto hesitou por um momento. Bem, a amiga mencionou que a paciente é extremamente tímida e ansiosa. Disse que será a primeira vez que ela vem ao médico sozinha desde a morte dos tios. Pediu para que fôssemos especialmente cuidadosos porque ela pode ter ataques de pânico. Leonardo franziu a testa, intrigado. Era raro receber esse tipo de solicitação. A maioria de suas pacientes chegava com total confiança, muitas vezes exigindo atendimento VIP e demonstrando mais interesse em sua vida pessoal do que em cuidados médicos. Claro, Roberto, reserve um tempo extra na agenda para ela e peça para a enfermeira preparar o ambiente para uma paciente ansiosa, luz mais suave, música ambiente baixa. Já providenciei, doutor. A consulta está marcada para as 10 horas. O resto do dia passou em uma sequência familiar de consultas. Leonardo atendeu um empresário com hipertensão por estresse, uma socialite preocupada com arritmias imaginárias e 2 casos genuínos que realmente precisavam de sua atenção médica especializada. Ao final do expediente, Leonardo dirigiu sua BMW até o apartamento, refletindo sobre a conversa que teve com sua mãe no último fim de semana. Leonardo, meu filho, você está com 30 anos, havia dito Dona Carmen durante o almoço dominical na mansão familiar em Higienópolis. Quando seu pai tinha sua idade, nós já estávamos casados há 5 anos e você já havia nascido. Não sente falta de uma companhia verdadeira? Mãe, não é tão simples encontrar alguém genuíno, ele havia respondido, brincando com o risoto sem muito apetite. Claro que é difícil. Você só convive com pessoas do mesmo círculo social. Todas sabem quem você é, quanto você tem. Como vai conhecer alguém autêntico assim? E onde deveria procurar? Não posso simplesmente sair na rua e conhecer pessoas aleatórias. Dona Carmen havia suspirado, reconhecendo a frustração no olhar do filho. Filho, às vezes as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos. Agora, em seu apartamento silencioso, com vista panorâmica para a cidade iluminada, Leonardo pensava nessas palavras. Jantou sozinho, verificou e-mails médicos e, antes de dormir, revisou a agenda do dia seguinte. Seus olhos pararam no nome Isabela Fernandes, 10 real. Por algum motivo inexplicável, sentiu uma curiosidade incomum sobre essa paciente tímida que lutava contra ataques de ansiedade. Sem saber por quê, Leonardo adormeceu naquela noite com a estranha sensação de que o dia seguinte seria diferente de todos os outros. Isabela acordou na sexta-feira com uma sensação de pânico no peito. A consulta estava marcada para as 10 horas, e desde que abriu os olhos às 5 da manhã, seu coração não parava de disparar. Juliana havia cumprido sua promessa e conseguido encaixar a consulta para aquela manhã, e agora não havia mais como adiar o inevitável. É só uma conversa, repetiu para si mesma pela 20ª vez enquanto tomava um banho morno, tentando relaxar os músculos tensos. 15 minutos, meia hora no máximo, e pronto. Mas por mais que tentasse se convencer, suas mãos tremiam enquanto escolhia a roupa. Optou por uma blusa branca discreta, uma calça preta social e sapatos baixos, nada que pudesse chamar atenção, mas arrumada o suficiente para não parecer desrespeitosa em um ambiente médico. Às 8h30, Juliana tocou a campainha do apartamento de Isabela, carregando um café da padaria e um sorriso encorajador. Bom dia, guerreira. Trouxe café da manhã, disse Juliana, entrando e observando o estado de nervosismo da amiga. Isabela, você está pálida. Comeu alguma coisa? Não consigo comer nada, admitiu Isabela, levando a mão ao estômago embrulhado. Juliana,
Acho que não vou conseguir ir. Meu coração está disparado desde que acordei. Exatamente por isso você precisa ir, disse Juliana com firmeza carinhosa, segurando as mãos frias da amiga. Isabela, olha para mim. Você não vai passar por isso sozinha. Eu vou estar lá, na sala de espera, te esperando. É só uma consulta. Durante o trajeto de Uber até a clínica, Isabela ficou em silêncio absoluto, observando as ruas de São Paulo pela janela e tentando controlar a respiração acelerada. Juliana segurava sua mão, oferecendo o conforto silencioso da presença amiga. Chegamos, anunciou Juliana, quando o carro parou em frente a um elegante edifício comercial na Avenida Paulista. Isabela olhou para cima, sentindo-se intimidada pela imponência do prédio. Juliana, eu realmente acho que não consigo... Claro que consegue, disse Juliana, saindo do carro e ajudando a amiga. Eu vou estar aqui quando você sair. É só uma conversa com um médico, Isabela. Uma pessoa que está ali para te ajudar. O lobby do edifício era moderno e sofisticado, com piso de mármore, plantas ornamentais e uma decoração que tentava ser acolhedora. Isabela se sentia completamente deslocada, como se estivesse invadindo um mundo ao qual não pertencia. No elevador, ela observou seu reflexo no espelho polido e arrumou nervosamente uma mecha de cabelo. Suas mãos estavam geladas e úmidas de suor, apesar do ar-condicionado. 15º andar, disse Juliana, apertando o botão. Quando as portas se abriram, Isabela foi recebida por uma recepção que parecia mais um spa de luxo do que uma clínica médica. Paredes em tons suaves de azul e branco, poltronas confortáveis, música instrumental baixa e um aquário com peixes coloridos criavam uma atmosfera propositalmente tranquilizante. Bom dia, vocês têm consulta marcada? Perguntou o recepcionista, um jovem simpático de aproximadamente 25 anos. Isabela Fernandes, 10 horas com o doutor Leonardo, disse Juliana, já que Isabela havia perdido temporariamente a capacidade de falar. Ah, claro. Isabela, sou Roberto, secretário do doutor Leonardo, disse o rapaz, dirigindo-se diretamente a ela com gentileza genuína. O doutor me pediu para prepararmos tudo especialmente para você. Pode ficar tranquila, ele é muito cuidadoso com pacientes que têm ansiedade. Isabela acenou timidamente, ainda processando o ambiente ao redor. Havia outras pessoas na sala de espera, mas o ambiente era silencioso e calmo, muito diferente do caos que imaginara encontrar. Pode se sentar ali, Isabela. Preparamos aquela poltrona no cantinho, mais reservada, disse Roberto, apontando para uma área mais isolada. O doutor está terminando uma consulta e já vai chamá-la. Isabela se acomodou na poltrona indicada, com Juliana se sentando ao lado. Seu coração continuava acelerado e ela tentava disfarçadamente controlar a respiração. Você está indo muito bem, sussurrou Juliana. Olha só, eles até prepararam um cantinho especial para você. Esse médico deve ser mesmo gentil. Nesse momento, a porta de um consultório se abriu e saiu uma mulher loira, visivelmente frustrada. Ela se dirigiu à recepção com ar de superioridade. Roberto, tem certeza de que o Dr. Leonardo não quer marcar uma avaliação mais detalhada? Posso perfeitamente vir no sábado ou à noite, disse a mulher em tom insinuante. Senhora, Fernanda, o doutor só agenda retornos quando há necessidade médica comprovada, respondeu Roberto diplomaticamente. Isabela observou a cena com curiosidade crescente. Era óbvio que aquela mulher não estava ali apenas por motivos de saúde. Depois que a mulher saiu visivelmente contrariada, Roberto se aproximou de Isabela com um sorriso tranquilizador. Isabela Fernandes, o Dr. Leonardo pode recebê-la agora. Fique tranquila, ele é muito atencioso. O coração de Isabela disparou ainda mais. Era o momento. Ela se levantou em pernas bambas, olhou para Juliana, que lhe deu um aceno encorajador, e seguiu Roberto por um corredor silencioso. É aqui, disse Roberto, parando em frente a uma porta de madeira clara com uma placa discreta. Dr. Leonardo Costa, cardiologia. Pode entrar, ele está esperando você. Isabela respirou fundo, tentando reunir coragem, girou a maçaneta e entrou no consultório que mudaria sua vida para sempre. Tassin Manchuka, me avisasse. Leonardo estava revisando o prontuário em branco de Isabela Fernandes quando ouviu a porta se abrir.
Virou-se para cumprimentar a nova paciente e sentiu algo completamente inesperado acontecer em seu peito. Isabela Fernandes era como uma aparição delicada contra a porta do consultório. Seus cabelos castanhos caíam soltos até os ombros, emoldurando um rosto de traços suaves e olhos castanhos extraordinários que pareciam carregar o peso do mundo. Ela estava visivelmente nervosa. Suas mãos tremiam ligeiramente e respirava de forma acelerada. "Bom dia, Isabela", disse Leonardo, fazendo um esforço consciente para manter a voz suave e acolhedora. "Sou o Dr. Leonardo. Por favor, fique à vontade." Isabela murmurou um bom dia, quase inaudível, e se dirigiu hesitante para a poltrona indicada. Leonardo notou que ela evitava contato visual direto e que parecia estar lutando contra um ataque de ansiedade. Algo profundo se mexeu no peito de Leonardo, um instinto protetor que jamais havia sentido em relação a uma paciente. Havia uma vulnerabilidade genuína naquela jovem que contrastava completamente com a pose calculada de todas as outras mulheres que conhecia. "Isabela, Roberto me explicou que você tem alguns sintomas que a preocupam", começou Leonardo, sentando-se e adotando propositalmente uma postura relaxada para tentar acalmá-la. "Não há pressa. Podemos conversar no seu ritmo." Isabela respirou fundo, claramente fazendo um esforço para se controlar. "Eu tenho taquicardia, quase todos os dias, e às vezes não consigo respirar direito." Sua voz era baixa e melodiosa, mas Leonardo podia ouvir o tremor da ansiedade. Havia algo na simplicidade e honestidade com que ela descrevia os sintomas que o tocou profundamente. "Há quanto tempo isso vem acontecendo?" perguntou, pegando uma caneta, mas mantendo o olhar gentil fixo nela. "Uns 6 meses, mais ou menos. Mas piorou bastante nas últimas semanas", Isabela respondeu, finalmente olhando brevemente para ele antes de desviar o olhar. Naquele breve momento de contato visual, Leonardo sentiu algo que nunca havia experimentado. Havia uma sinceridade pura nos olhos dela, uma fragilidade que despertava todos os seus instintos de cuidado. Não havia cálculo, não havia segundas intenções, apenas uma jovem assustada procurando ajuda. "Você já passou por situações muito estressantes recentemente?" perguntou, tentando entender melhor o contexto. Isabela baixou a cabeça, suas mãos se crispando no colo. "Meus tios, eles me criaram depois que meus pais morreram. Meu tio morreu há 2 anos, de infarto, e minha tia, ela faleceu no ano passado. Eu fiquei sozinha." A voz dela falhou na última palavra, e Leonardo sentiu o coração apertar de uma forma que o surpreendeu completamente. Havia uma dor profunda naquelas palavras, uma solidão que ele reconheceu imediatamente, apesar de suas circunstâncias serem totalmente diferentes. "Sinto muito pelas suas perdas, Isabela", disse Leonardo com sinceridade absoluta, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Deve ter sido extremamente difícil para você." Isabela olhou para ele surpresa, como se não esperasse esse tipo de compaixão de um médico. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou conter. "É por isso que eu demorei tanto para vir", admitiu ela. "Hospitais e médicos me lembram de quando eles estavam doentes, e eu fico em pânico." Leonardo se levantou silenciosamente e trouxe uma caixa de lenços, colocando-a ao alcance dela. O gesto simples pareceu quebrar uma barreira, e Isabela o olhou com gratidão genuína. "Isabela, é completamente compreensível que você se sinta assim", disse Leonardo, voltando a se sentar. "Trauma e luto podem manifestar sintomas físicos muito reais. Vamos descobrir juntos o que está acontecendo sem pressa." Aos poucos, Isabela começou a se abrir. Contou sobre as palpitações que a acordavam de madrugada, sobre a sensação de sufocamento que a atacava em momentos de estresse, sobre como tinha medo de estar desenvolvendo problemas cardíacos como o tio. Leonardo fazia perguntas específicas, sempre com extrema gentileza, e Isabela respondia com crescente confiança. O que mais impressionava Leonardo era a completa ausência de drama ou manipulação. Isabela descrevia seus sintomas de forma objetiva, sem exagerar ou tentar chamar atenção. Era um contraste gritante com as pacientes que dramatizavam sintomas inexistentes para conseguir sua atenção pessoal. "Isabela, vou precisar fazer um exame físico básico", explicou Leonardo,
após anotar cuidadosamente todas as informações. Vou auscultar seu coração e pulmões, verificar sua pressão. Você se sente confortável com isso? Isabela assentiu, embora ele pudesse ver que ela estava nervosa novamente. Vou explicar cada passo, está bem? E se você se sentir desconfortável em qualquer momento, me avise imediatamente. Leonardo se aproximou de Isabela com cuidado, notando o perfume suave, algo como flores silvestres, que combinava perfeitamente com sua personalidade delicada. Quando colocou o estetoscópio em seu peito para auscultar o coração, confirmou o que já suspeitava. Taquicardia, mas com ritmo regular. Seu coração está acelerado, mas batendo normalmente, explicou ele, mantendo a voz tranquila. Isso é consistente com ansiedade, não com doença cardíaca estrutural. Durante todo o exame, Leonardo observou cada reação de Isabela. Ela era cooperativa, seguia todas as instruções, mas mantinha uma tensão que ele queria desesperadamente aliviar. Havia algo sobre ela que despertava um desejo profundo de protegê-la, de fazer com que se sentisse segura. Isabela, baseado em tudo que você me contou e no exame físico, acredito que seus sintomas estão relacionados à ansiedade e ao luto não processado, disse Leonardo voltando para sua cadeira. Não há sinais de doença cardíaca. Isabela suspirou profundamente, claramente aliviada. Então, não é nada grave? Ansiedade é algo sério, mas tratável, explicou Leonardo. Vou prescrever um medicamento para ajudar com os sintomas agudos, mas gostaria muito de acompanhar você de perto nas próximas semanas. A verdade era que Leonardo poderia perfeitamente prescrever o medicamento e orientar Isabela a procurar um psicólogo, mas a perspectiva de não vê-la novamente lhe causava uma ansiedade inexplicável. Poderia voltar na próxima semana? Quero verificar como você está respondendo ao tratamento, disse ele, já sabendo que estava se desculpando para vê-la novamente. Se o senhor acha necessário... Isabela respondeu timidamente. Quando Leonardo terminou de escrever a receita e as orientações, percebeu que não queria que aquela consulta terminasse. Havia algo sobre Isabela que o tranquilizava e o agitava ao mesmo tempo. "Ah, Isabela", disse ele quando ela se levantou para sair. "Lembre-se, você não está sozinha nisso. Vamos cuidar de você." O sorriso tímido que ela lhe deu em resposta fez o coração de Leonardo acelerar de uma forma que ele não conseguia compreender. Isabela saiu do consultório em um estado de espírito completamente diferente do que havia entrado. Suas pernas ainda tremiam ligeiramente, mas agora era mais pelo alívio do que pelo medo. Encontrou Juliana na sala de espera, folheando uma revista médica com expressão ansiosa. "E então, como foi?" perguntou Juliana, levantando-se imediatamente ao ver a amiga. "Foi diferente do que eu esperava", disse Isabela, ainda processando o que havia acabado de acontecer. "Ele foi muito gentil, muito mesmo." Enquanto caminhavam em direção ao elevador, Isabela não conseguia tirar da cabeça a forma como o Dr. Leonardo havia conduzido a consulta. Suas mãos grandes e firmes durante o exame, mas ao mesmo tempo incrivelmente cuidadosas. A voz grave e tranquilizadora que havia acalmado sua ansiedade. E, principalmente, os olhos azuis que pareciam realmente se importar com o que ela estava sentindo. "Isabela, você está vermelha", observou Juliana com um sorriso malicioso enquanto esperavam o elevador. "Esse médico é bonito assim mesmo?" "Juliana", Isabela corou ainda mais. "Não é isso. É que ele realmente me ouviu. Não me fez sentir como se eu estivesse inventando sintomas ou exagerando." No Uber de volta para casa, Isabela segurava a receita e as orientações que Dr. Leonardo havia escrito. Sua caligrafia era firme e legível, e ele havia anotado seu telefone pessoal da clínica para emergências. Esse gesto a havia tocado profundamente. "Então, qual é o diagnóstico?" perguntou Juliana. "Ansiedade relacionada ao luto", respondeu Isabela, repetindo as palavras exatas do médico. "Ele disse que não tenho nada no coração fisicamente, mas que a ansiedade pode causar todos esses sintomas." "E como você se sente sabendo disso?" Isabela pensou por um momento. "Aliviada. E também envergonhada, eu acho. Fiquei tanto tempo preocupada achando que ia morrer como meu tio, e no final era só ansiedade." "Isabela, ansiedade não é só nada", disse Juliana firmemente.
É uma condição séria, e você foi muito corajosa indo atrás de ajuda. Ao chegar em casa, Isabela se jogou no sofá e ficou olhando para o teto. Pela primeira vez em meses, seu coração estava batendo em ritmo normal. O medicamento que Dr. Leonardo havia prescrito ainda estava na bolsa. Ela só deveria tomar se tivesse uma crise forte. Mas saber que tinha aquela segurança a tranquilizava. O que mais a intrigava, porém, era a lembrança persistente do próprio médico. Isabela nunca havia prestado muita atenção em homens. Sua timidez e introversão sempre criaram barreiras naturais. Mas havia algo em Dr. Leonardo que a havia afetado de forma inesperada. Talvez fosse a forma como ele havia se aproximado devagar quando percebeu seu nervosismo, ou como havia explicado cada passo do exame para que ela não se sentisse invadida, ou ainda a sinceridade em seus olhos quando ela contou sobre a morte dos tios. Para de pensar nele, Isabela, murmurou para si mesma. Ele é seu médico, é profissional da parte dele. Mas por mais que tentasse se convencer disso, não conseguia esquecer a consulta de retorno marcada para a próxima sexta-feira. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Leonardo também estava tendo dificuldades para se concentrar. Havia terminado o dia de consultas, mas sua mente continuava voltando para amanhã, especificamente para os 45 minutos que havia passado com Isabela. Sentado em seu escritório particular na clínica, ele tentava revisar alguns laudos de exames, mas as palavras se misturavam na página. Continuava pensando na forma como Isabela havia tremido quando ele se aproximou para o exame, e como gradualmente havia relaxado conforme ele demonstrava cuidado e respeito. Havia algo sobre ela que o havia tocado profundamente. Não era apenas sua beleza delicada ou sua vulnerabilidade, embora ambas o tivessem afetado. Era a autenticidade completa. Em um mundo onde estava acostumado com pessoas que sempre queriam algo dele, Isabela havia sido simplesmente real. Dr. Leonardo? Roberto apareceu na porta. Desculpe interromper, mas a senhora Fernanda ligou 3 vezes pedindo para remarcar uma consulta. O que devo dizer? Leonardo suspirou. Diga que vou analisar o caso e retorno se houver necessidade médica. Entendido. E a Isabela Fernandes está marcada para sexta-feira às 10 horas, como o senhor pediu. Obrigado, Roberto. Depois que Roberto saiu, Leonardo se recostou na cadeira e admitiu para si mesmo algo que o perturbava. Estava ansioso para ver Isabela novamente. E não era apenas interesse profissional. Durante toda a sua carreira, havia mantido uma linha clara entre vida profissional e pessoal. Jamais havia se interessado romanticamente por uma paciente, mas Isabela havia despertado algo nele que não conseguia ignorar. Talvez fosse a forma como ela havia olhado para ele com gratidão genuína quando ele lhe ofereceu os lenços. Ou como havia admitido sua vulnerabilidade sem tentar usar isso para manipulá-lo. Ou simplesmente o fato de que, pela primeira vez em anos, havia conhecido alguém que claramente não tinha ideia de sua situação financeira ou status social. Leonardo pegou o celular e discou para seu melhor amigo, Dr. André Silva, que trabalhava como psiquiatra na mesma clínica. Leonardo, como vai, cara? André, preciso conversar com você. Pode tomar um café? Claro, algo errado? É complicado. Te encontro no lobby em 5 minutos. 20 minutos depois, os dois estavam sentados em uma cafeteria próxima à clínica. André observava Leonardo com curiosidade crescente. Deixa eu ver se entendi, disse André depois de ouvir o relato do amigo. Você está interessado em uma paciente? Quando você fala assim, parece errado. Leonardo mexeu no café sem beber. Não é errado, mas é complexo. Conta mais sobre ela. Leonardo descreveu Isabela, sua timidez, sua história de perdas, a forma como havia lutado contra a ansiedade para procurar ajuda médica. André o ouviu atentamente. Leonardo, você já considerou que talvez o que te atraiu nela foi justamente o fato dela não saber quem você é? Não saber da sua fortuna, da sua posição social? Isso passou pela minha cabeça, admitiu Leonardo. Há quanto tempo não conheço alguém que me vê apenas como... Leonardo, e o que você pretende fazer? Não sei, por isso te chamei. Do ponto de vista ético, posso continuar tratando dela se estou desenvolvendo sentimentos? André pensou cuidadosamente. Tecnicamente, se você conseguir manter o profissionalismo durante as consultas, não há impedimento ético.
Mas, Leonardo, você tem certeza de que não está romantizando a situação? Ela é uma paciente vulnerável, lidando com ansiedade e luto. Eu sei disso, e é exatamente por isso que estou confuso. Não quero aproveitamento da vulnerabilidade dela, mas ao mesmo tempo, Leonardo parou procurando as palavras certas. Ao mesmo tempo, você sente que pode haver algo real ali, completou André. Exatamente. Minha sugestão é: continue tratando ela profissionalmente. Se depois que ela estiver melhor estabilizada, vocês se encontrarem em outro contexto e ainda houver interesse mútuo, aí sim vocês podem explorar isso. Mas agora, ela precisa de um médico, não de um pretendente. Leonardo sabia que André estava certo, mas quando chegou em casa naquela noite, não conseguiu evitar contar os dias até sexta-feira. A semana passou lentamente para Isabela. O medicamento prescrito por Dr. Leonardo estava funcionando. Ela havia tido apenas 2 crises leves de taquicardia, muito diferentes dos ataques intensos que a atormentavam antes. Mas o que mais a surpreendia era como se sentia em relação à próxima consulta. Pela primeira vez em anos, Isabela estava ansiosa por algo que não a aterrorizava. Toda vez que pensava em retornar ao consultório, sentia uma mistura estranha de nervosismo e expectativa. Era um sentimento que não conseguia nomear adequadamente. Você está diferente esta semana, observou Juliana na quinta-feira, enquanto almoçavam na pequena copa da editora. Mais leve, de alguma forma. Isabela quase engasgou com o sanduíche. Como assim diferente? Não sei explicar. Você está mais calma, menos tensa. E ontem te peguei sorrindo enquanto revisava aquele manuscrito chato de autoajuda. Deve ser o medicamento fazendo efeito, disse Isabela rapidamente. Mas sabia que não era só isso. A verdade era que Isabela havia se pegado pensando em Dr. Leonardo mais vezes do que gostaria de admitir. Não apenas como médico, mas como pessoa. A forma gentil como havia conduzido a consulta, a paciência com que havia ouvido seus medos, a sinceridade em seus olhos quando disse que ela não estava sozinha. Naquela noite, Isabela ficou um tempo extra escolhendo roupa para o dia seguinte. É só uma consulta de retorno, repetia para si mesma, mas ainda assim optou por uma blusa azul clara que realçava seus olhos e uma calça jeans mais ajustada. Sexta-feira chegou ensolarada e surpreendentemente quente para o outono paulistano. Isabela acordou sem taquicardia pela primeira vez em semanas, o que ela interpretou como um bom sinal. Juliana ofereceu para acompanhá-la novamente, mas Isabela, surpreendendo a si mesma, declinou. Acho que consigo ir sozinha desta vez, disse ela, sentindo uma confiança inédita. Tem certeza? Não vai ter um ataque de pânico no meio do caminho? Não. Me sinto diferente, mais forte talvez. Na verdade, Isabela sentia algo mais complexo que força. Havia uma antecipação, quase uma alegria contida, que a deixava curiosa sobre si mesma. Chegou à clínica 15 minutos antes do horário e, para sua surpresa, se sentou na sala de espera sem o usual aperto no peito. Observou o movimento ao redor, pacientes sendo chamados, enfermeiras caminhando com prontuários, a música suave tocando ao fundo, e pela primeira vez, aquele ambiente não lhe causou ansiedade. Isabela Fernandes? Roberto apareceu com um sorriso caloroso. Doutor, Leonardo pode recebê-la agora. Como você está se sentindo? Melhor, muito melhor, respondeu Isabela, e percebeu que era verdade. Caminhou pelo corredor com passos mais firmes que na semana anterior. Quando bateu na porta do consultório e ouviu o entre de voz familiar, sentiu algo saltitar no estômago que definitivamente não era ansiedade. Leonardo estava organizando alguns papéis na mesa quando ela entrou, e quando olhou para cima, seu rosto se iluminou de uma forma que fez o coração de Isabela acelerar, mas desta vez de uma forma completamente diferente. Isabela, como foi sua semana? Perguntou ele, levantando-se para cumprimentá-la. Foi boa, Dr. Leonardo. Muito melhor que as anteriores. Leonardo notou imediatamente a diferença. Isabela parecia mais relaxada. Sua postura era menos tensa. E havia algo diferente em seus olhos. Menos medo, mais vida. Que bom ouvir isso. Sente-se, por favor. Me conte como você se sentiu com o medicamento. Enquanto Isabela relatava sua semana,
Leonardo se pegou observando detalhes que um médico provavelmente não deveria notar, como seus olhos brilhavam quando ela sorria, como sua voz ficava mais firme quando se sentia segura, como ela havia escolhido uma roupa que a deixava ainda mais bonita. Tive apenas 2 crises leves, Isabela explicava, e quando senti a ansiedade começar, consegui usar as técnicas de respiração que o senhor me ensinou. Excelente! Isso mostra que você está aprendendo a gerenciar os sintomas. Leonardo fez algumas anotações, mas sua mente estava dividida entre o profissional e o pessoal. E como está se sentindo emocionalmente? Sobre a perda dos seus tios? Isabela pensou por um momento. Ainda dói, claro, mas esta semana consegui olhar fotos deles sem ter uma crise de pânico. É como se estivesse começando a aceitar que eles não voltarão, mas que está tudo bem sentir saudade. Leonardo sorriu, genuinamente orgulhoso do progresso dela. Isabela, isso é um avanço enorme. Você deveria se orgulhar de si mesma. O elogio fez Isabela corar levemente, e Leonardo sentiu algo apertar em seu peito ao ver aquela reação doce. Doutor, Leonardo, disse Isabela hesitante, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, respondeu ele curioso. O senhor sempre quis ser médico? Sempre soube que queria ajudar pessoas? A pergunta pegou Leonardo de surpresa. Era pessoal, mas não invasiva. Era interesse genuíno. Na verdade, não, respondeu ele honestamente. Quando era criança, queria ser piloto de avião. Meu pai é que era médico, e eu meio que herdei a profissão. Mas com o tempo descobri que realmente gosto de ajudar as pessoas. E o senhor sente que faz diferença na vida das pessoas? Leonardo olhou para Isabela, com sua expressão sincera e curiosa, e sentiu algo se mover profundamente em seu coração. Esta semana eu tenho certeza de que sim, disse ele, e percebeu que havia mais verdade nessas palavras do que deveria haver em uma consulta médica. Isabela sorriu, um sorriso genuíno e radiante que transformou completamente seu rosto. E naquele momento, Leonardo soube que estava completamente perdido. Depois da consulta, Isabela flutuou pelas ruas de São Paulo até a editora. A conversa com o Dr. Leonardo havia durado quase 1 hora, muito mais que uma consulta de retorno normal. E ela sentia como se tivesse descoberto uma nova versão de si mesma, uma versão que conseguia manter uma conversa interessante, que fazia perguntas inteligentes, que até conseguia fazer um médico sorrir. Nossa, você está radiante! Exclamou Juliana assim que Isabela entrou na editora. O que aconteceu? O médico disse que você está curada? Não exatamente curada, mas muito melhor, respondeu Isabela tentando conter um sorriso. Ele disse que estou fazendo um progresso excelente. Isabela Santos, eu te conheço há 3 anos. Essa não é cara de alguém que só recebeu boas notícias médicas. O que mais aconteceu? Isabela corou instantaneamente. Nada demais. Só conversamos um pouco. Conversaram sobre o quê? Sobre a profissão dele. Sobre como ele decidiu ser médico. Isabela se sentou em sua mesa, fingindo organizar os manuscritos. Juliana se aproximou com um sorriso malicioso. Ah, você gosta dele. Juliana! Isabela olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Não seja ridícula. Ele é meu médico. E daí? Médicos não podem se apaixonar? Pacientes não podem gostar de médicos? Isabela, você está brilhando. Pelo resto do dia, Isabela tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando para o consultório. Para a forma como o Dr. Leonardo havia rido quando ela comentou que sempre imaginou médicos como pessoas sérias demais. Para como ele havia se inclinado para a frente quando ela falou sobre seu sonho de talvez escrever um livro algum dia. Para aquele momento no final da consulta, quando eles simplesmente se olharam por alguns segundos, antes dele lembrar que precisava marcar o próximo retorno. 2 semanas desta vez, ele havia dito. Quero ter certeza de que você está completamente estabilizada. Isabela sabia que provavelmente não precisava de outro retorno tão cedo, mas não havia questionado. Enquanto isso, Leonardo estava tendo uma tarde terrível. Depois da consulta com Isabela, havia atendido 4 pacientes, mas não conseguira se concentrar adequadamente em nenhuma delas. Sua mente continuava voltando para a forma como Isabela havia sorrido quando ele contou sobre seu sonho frustrado de ser piloto, ou como seus olhos haviam se iluminado
quando ele demonstrou interesse genuíno em saber sobre seu trabalho na editora. Doutor, Leonardo, o senhor está bem? Perguntou a enfermeira Carla, após ele pedir pela terceira vez o mesmo exame para um paciente. Desculpe, Carla, estou um pouco distraído hoje. O problema era que Leonardo sabia exatamente por que estava distraído, e isso o preocupava profundamente. Estava desenvolvendo sentimentos por uma paciente, algo que violava todos os princípios éticos que havia aprendido. Às 18 horas, depois que o último paciente saiu, Leonardo se trancou em seu escritório e ligou novamente para André. Cara, preciso te ver. Urgente. 1 hora depois, os dois estavam no apartamento de Leonardo, com uma pizza entre eles e uma conversa séria pela frente. Deixa eu entender, disse André depois de ouvir o relato detalhado da consulta. Vocês passaram 1 hora conversando sobre vida, sonhos, profissões, e você está me dizendo que isso foi uma consulta médica? Leonardo suspirou. Tecnicamente, sim. Eu precisava avaliar o estado emocional dela. Leonardo, você está se apaixonando e ela também. Como você pode ter certeza disso? Pelo jeito que você descreve os olhares dela, os sorrisos, as perguntas pessoais. Ela não estava sendo apenas educada, cara. Ela estava interessada em você como pessoa. Leonardo se levantou e caminhou até a janela panorâmica, observando a cidade iluminada. Aí o que eu faço com isso? Não posso simplesmente pedir ela em namoro no meio de uma consulta. Claro que não. Mas também não pode fingir que não está acontecendo nada. André, você acha que seria errado se eu transferisse o caso dela para outro médico? E depois, como pessoa física, tentasse encontrá-la fora do ambiente médico? André pensou cuidadosamente. Eticamente seria o mais correto. Mas, Leonardo, você tem certeza de que ela está interessada em você, e não no doutor? Leonardo Costa, cardiologista famoso? Esse é outro problema, disse Leonardo, voltando para o sofá. Ela não tem ideia de quem eu sou. Não sabe da minha família, do meu dinheiro, nada. Para ela, eu sou apenas um médico. E isso te incomoda? Pelo contrário, é exatamente o que eu sempre quis. Alguém que me conhecesse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Então você tem uma decisão a tomar. Continuar fingindo que é só profissional e torturar vocês dois, ou ter coragem de fazer algo sobre isso. Naquela noite, Leonardo dormiu pouco. Ficou pensando em Isabela, em sua risada melodiosa, em como ela havia tocado levemente seu braço, quando ele contou uma história engraçada da faculdade de medicina. Pela primeira vez em anos, Leonardo estava sentindo algo real por alguém, e pela primeira vez em sua vida, não sabia como proceder. Isabela acordou no sábado com uma energia incomum. Pela primeira vez em meses, havia dormido a noite toda sem acordar com taquicardia, e sentia como se uma névoa tivesse se dissipado de sua mente. Decidiu fazer algo que não fazia há anos, sair sozinha para um passeio. Escolheu o Parque Ibirapuera, um local que costumava visitar com os tios quando era mais nova. Caminhando pelas alamedas arborizadas, Isabela refletia sobre como sua vida havia mudado em apenas 2 semanas. Não era só a melhora dos sintomas físicos, era como se tivesse redescoberto quem era além da pessoa ansiosa e medrosa que havia se tornado. E se fosse completamente honesta consigo mesma, essa transformação estava intrinsecamente ligada aos encontros com o Dr. Leonardo. Sentou-se em um banco próximo ao lago e permitiu-se pensar nele sem culpa, na forma como seus olhos azuis se concentravam intensamente quando ela falava, no sorriso gentil que parecia reservado especialmente para ela, na voz grave que conseguia acalmá-la mesmo quando discutiam sintomas que a assustavam. Será que ele pensa em mim também? Murmurou para si mesma, observando os patos nadando no lago. Era uma pergunta perigosa, mas Isabela não conseguia evitá-la. Havia algo na forma como o Dr. Leonardo conduzia as consultas que parecia ir além do profissional. A atenção extra, as perguntas sobre sua vida pessoal, o interesse genuíno em seus sonhos e medos. Mas então a realidade a atingiu como um balde de água fria. Dr. Leonardo era um médico renomado, trabalhava em uma clínica luxuosa, provavelmente atendia pessoas importantes. Ela era apenas uma revisora de textos tímida, órfã, sem grandes perspectivas na vida. Que tipo de futuro poderia existir entre eles? Para de fantasiar, Isabela, disse para si mesma, levantando-se do banco.
Ele está sendo gentil porque é o trabalho dele. Mas mesmo tentando se convencer disso, não conseguia esquecer a forma como ele havia olhado para ela quando disse que estava fazendo diferença na vida das pessoas. Havia algo naquele olhar que ia muito além de interesse médico. Do outro lado da cidade, Leonardo estava tendo um sábado igualmente reflexivo. Havia cancelado um almoço social com amigos e estava em seu apartamento, tentando sem sucesso se concentrar em artigos médicos. Toda vez que tentava ler sobre novas técnicas cardiológicas, sua mente voltava para Isabela, para a forma como ela havia se animado quando ele perguntou sobre seu trabalho na editora, para o brilho em seus olhos quando contou sobre o sonho de escrever um livro, para aquele momento quando ela havia tocado seu braço e ele havia sentido uma corrente elétrica. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Leonardo, sou sua mãe. Como você está, filho? Oi, mãe. Estou bem. Mentira. Conheço sua voz há 30 anos. O que está acontecendo? Leonardo suspirou. Dona Carmen sempre conseguia ler seus humores com precisão cirúrgica. É complicado, mãe. Tem a ver com alguma mulher? Como você sempre sabe. Intuição materna. Conta para sua mãe. Leonardo hesitou. Como explicar que estava se apaixonando por uma paciente sem soar completamente inadequado? Conheci alguém. Diferente. Mas a situação é complicada. Diferente como? Ela é genuína, real. Não tem interesse em dinheiro ou status, mas Leonardo parou. Mas ela não sabe quem eu realmente sou. Não sabe sobre nossa família, nosso dinheiro, nada disso. Dona Carmen ficou em silêncio por um momento. E isso é um problema? Não sei. E se quando ela descobrir tudo mudar? E se ela se afastar ou pior, se começar a me ver de forma diferente? Leonardo, meu filho, você passou anos reclamando que só conhecia mulheres interesseiras. Agora encontra alguém que gosta de você pelo que você é e está com medo? Não é tão simples assim, mãe. Por que não? Se ela é genuína como você diz, sua situação financeira não deveria importar. E se importar? Então você descobre que não era a pessoa certa para você. Mas, Leonardo, você não pode viver com medo para sempre. Às vezes, precisamos arriscar o coração. Depois de desligar, Leonardo ficou pensando nas palavras da mãe. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse hora de parar de se proteger e arriscar algo real. Pegou o celular e digitou uma mensagem para André. Decidi. Vou transferir o caso dela para você e depois tentar encontrá-la fora do ambiente médico. Precisa de coragem para fazer isso direito. A resposta veio quase imediatamente. Sobre a hora, cara. Mas cuidado com como vai abordar isso. Ela pode se sentir confusa ou até rejeitada se você simplesmente se livrar dela como paciente. Leonardo percebeu que André estava certo. Precisava de um plano cuidadoso. Não podia simplesmente transferir Isabela para outro médico sem uma explicação adequada. E, mais importante, precisava ter certeza de que ela sentia algo por ele também, antes de arriscar tudo. Sua próxima consulta com Isabela seria em uma semana. 7 dias para descobrir como navegar pela situação mais delicada de sua vida profissional e pessoal. 7 dias para decidir se seguiria a cabeça ou o coração. A semana que antecedeu a consulta foi uma montanha-russa emocional para ambos. Isabela se pegou contando os dias, alternando entre ansiedade e expectativa. Já Leonardo passou os dias elaborando e descartando diferentes estratégias para abordar a situação. Na terça-feira, Isabela teve uma recaída pequena, uma crise de ansiedade durante o trabalho quando um autor particularmente difícil gritou com ela ao telefone. Mas desta vez, em vez de entrar em pânico total, conseguiu aplicar as técnicas de respiração que Dr. Leonardo havia ensinado e se recuperou em poucos minutos. Funcionou, disse ela para Juliana, ainda um pouco trêmula, mas claramente orgulhosa. As técnicas dele realmente funcionaram. Claro que funcionaram, esse médico é um anjo da guarda, brincou Juliana. Ou talvez você esteja motivada a melhorar rapidinho para impressionar alguém. Isabela corou, mas não negou completamente. A verdade era que a ideia de contar para Dr. Leonardo sobre sua recuperação bem-sucedida a empolgava mais do que deveria. Na quinta-feira, Leonardo tomou uma decisão definitiva. Chamou André para uma conversa séria em seu consultório. Preciso da sua ajuda com um plano, disse Leonardo fechando a porta.
Vou transferir a Isabela para você, mas quero fazer isso de uma forma que não a deixe confusa ou magoada. E depois? Depois vou tentar encontrá-la fora do ambiente médico, como pessoa física. André se recostou na cadeira. Como você pretende fazer isso? Aparecer na editora onde ela trabalha? Isso pode assustá-la. Leonardo havia pensado nisso obsessivamente. Lembra que ela mencionou que gosta de ler e que trabalha com livros? Pensei em frequentar a livraria perto da editora dela, torcer para encontrá-la por acaso. Leonardo, isso é quase perseguição. Não é perseguição. É criar uma oportunidade de encontro casual. André riu. Cara, você está realmente perdido. Mas ok, vamos pensar em algo melhor. Que tal você simplesmente ser honesto com ela? Como assim? Na próxima consulta, você explica que precisa transferi-la para outro médico por motivos pessoais. Se ela perguntar por quê, você diz que desenvolveu sentimentos que tornam inadequado continuar como médico dela. Aí você vê a reação. Leonardo pensou na sugestão. Era arriscada, mas honesta. E se ela ficar chocada? E se achar inadequado? Então, pelo menos você vai saber onde está pisando. Leonardo, não dá para continuar nessa indefinição. Está fazendo mal para você e potencialmente para ela também. Sexta-feira chegou com chuva fina e céu cinzento, combinando perfeitamente com o nervosismo de Leonardo. Ele havia ensaiado mentalmente a conversa dezenas de vezes, mas ainda não tinha certeza de como abordar o assunto. Isabela chegou pontualmente às 10 horas, usando um vestido verde musgo que realçava seus olhos e carregando um sorriso radiante que fez o coração de Leonardo disparar. Dr. Leonardo, tenho uma novidade boa para contar, disse ela assim que entrou, com uma animação que ele nunca havia visto antes. Que bom. Sente-se e me conte tudo. Isabela relatou detalhadamente o episódio da terça-feira, como havia conseguido controlar a ansiedade usando as técnicas que ele havia ensinado. Sua voz estava firme, seus gestos mais soltos, e havia uma confiança nova em sua postura. Isabela, isso é fantástico. Você está realmente aprendendo a gerenciar sua ansiedade, disse Leonardo, genuinamente orgulhoso, mas também sabendo que isso tornava ainda mais difícil o que precisava fazer. Sinto que sou uma pessoa diferente da que entrou aqui há um mês, continuou Isabela. Mais forte, mais confiante. E isso é graças ao Senhor. Leonardo sentiu o peito apertar. Isabela, na verdade, há algo que preciso conversar com você. O tom sério em sua voz fez Isabela parar de sorrir. Algum problema? Piorei sem perceber? Não, não é isso. Você está indo muito bem. É justamente por isso que... Leonardo respirou fundo. Isabela, acredito que você não precisa mais de acompanhamento cardiológico frequente. Seus sintomas estão controlados. Você aprendeu a gerenciar a ansiedade. Isabela sentiu algo despencar em seu estômago. O senhor está... me dispensando? Não é bem assim. É que... Leonardo se levantou e caminhou até a janela tentando reunir coragem. Isabela, posso ser completamente honesto com você? Claro, respondeu ela, mas sua voz soava pequena e confusa. Leonardo se virou para encará-la. Desenvolvi sentimentos por você que tornam inadequado eu continuar sendo seu médico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela piscou várias vezes, como se tentasse processar as palavras. Sentimentos, murmurou ela. Sei que pode parecer inadequado e talvez seja, mas não posso mais fingir que você é apenas uma paciente para mim. Penso em você além das consultas, me preocupo com você de uma forma que vai muito além do profissional. Isabela continuou em silêncio e Leonardo sentiu o pânico crescer. Sei que isso pode ser um choque e entendo se você se sentir desconfortável. Por isso quero transferi-la para um colega excelente, Dr. André Silva. Ele continuará cuidando de você da melhor forma. E depois? Perguntou Isabela, sua voz quase um sussurro. Depois? Depois que eu não for mais sua paciente. O que acontece? Leonardo olhou nos olhos dela, procurando por algum sinal. Isso dependeria de você. Se houvesse interesse mútuo, eu gostaria muito de conhecê-la melhor. Como Leonardo, não como Dr. Leonardo. Isabela ficou em silêncio por mais alguns segundos que pareceram eternos. Então, lentamente, um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Eu achei que estava ficando louca, disse ela.
pensando em você fora das consultas, ansiosa para vir aqui não pelos sintomas, mas para te ver. O alívio que Leonardo sentiu foi tão intenso que ele teve que se apoiar na mesa. Então, você não está chocada? Não acha inadequado? Isabela se levantou e se aproximou dele. Acho que o coração não entende de regras profissionais. Por um momento eles ficaram ali parados, a poucos centímetros um do outro, o peso do que havia sido dito pairando no ar entre eles. Então, disse Leonardo, sua voz rouca de emoção, você aceitaria que Dr. André assumisse seu caso? Sim, respondeu Isabela. E você aceitaria me levar para jantar? Como Leonardo, não como Dr. Leonardo. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Leonardo foi a resposta mais linda que Isabela poderia ter recebido. 3 meses depois, Isabela caminhava de mãos dadas com Leonardo pelo mesmo parque onde havia refletido sobre seus sentimentos meses atrás. Era um sábado ensolarado de junho, e ela ainda se surpreendia com como sua vida havia mudado completamente. Está pensando em quê? Perguntou Leonardo, notando seu silêncio contemplativo. Em como tudo começou, respondeu ela sorrindo. Se alguém me dissesse há 6 meses que eu estaria namorando meu médico, eu teria rido e depois desmaiado de ansiedade. E agora? Agora sei que às vezes as melhores coisas da vida começam nos momentos em que estamos mais vulneráveis. O relacionamento deles havia progredido de forma natural e cuidadosa. Após a transferência para Dr. André, que confirmou que Isabela estava completamente estabilizada, Leonardo havia esperado 2 semanas antes de convidá-la para jantar. Queria ter certeza de que não havia pressão ou confusão sobre o papel dele em sua recuperação. O primeiro encontro havia sido em um restaurante simples na Vila Madalena, por sugestão de Isabela. Ela ainda não sabia sobre a fortuna de Leonardo, e ele havia decidido esperar o momento certo para revelar essa parte de sua vida. Leonardo, disse Isabela, parando de caminhar, posso te perguntar uma coisa que me intriga há semanas? Claro. Por que você nunca me leva na sua casa? Sempre vamos na minha ou em lugares públicos. Leonardo sentiu o estômago se apertar. Esse momento havia chegado. Durante os 3 meses de namoro, ele havia conseguido manter sua vida financeira em segredo, mas sabia que não poderia postergar indefinidamente. Isabela, há algo sobre mim que você não sabe, começou ele, procurando as palavras certas. Você é casado? Brincou ela, mas percebendo a seriedade em seu rosto, ficou preocupada. É algo sério. Não é nada grave, mas pode mudar como você me vê. Eles se sentaram em um banco próximo e Leonardo pegou as mãos dela. Minha família. Nós temos dinheiro, muito dinheiro. A clínica não é só onde eu trabalho, ela pertence à minha família. Tenho um apartamento grande, carros caros, coisas que, bem, que não combinam com a vida simples que você conhece. Isabela piscou várias vezes. Quanto dinheiro? O suficiente para eu nunca precisar trabalhar se quisesse. Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. É por isso que você demorou para me contar? Achou que eu mudaria com você? Passei anos conhecendo mulheres que só se interessavam pelo meu dinheiro. Quando te conheci, foi a primeira vez que alguém gostou de mim por quem eu realmente sou. Isabela sorriu suavemente. Leonardo, você realmente acha que 3 meses de namoro podem ser fingidos? Você acha que eu conseguiria fingir o que sinto por você? Não, admitiu ele, mas tinha medo de que as coisas mudassem. As únicas coisas que mudam é que agora entendo por que aquela mulher no consultório estava tão interessada em você, riu Isabela. E talvez possamos jantar em lugares mais caros de vez em quando. Leonardo riu, sentindo um peso enorme sair de seus ombros. Então, você quer conhecer minha casa? Quero conhecer tudo sobre você. A casa rica, a família, os carros caros, mas principalmente, ela se aproximou e tocou o rosto dele. Quero continuar conhecendo o Leonardo que se preocupa quando eu chego atrasada, que lembra que eu não gosto de cebola na comida, que segura minha mão quando assistimos filmes de terror. Leonardo a beijou ali mesmo no banco do parque, sentindo pela primeira vez em sua vida que havia encontrado alguém que o amava completamente. Sabe, disse Isabela quando se separaram, ainda não acredito que tudo começou com ataques de ansiedade. Melhor que isso, respondeu Leonardo, começou com você sendo corajosa o suficiente para pedir ajuda. E com você sendo humano o suficiente
para ver além dos sintomas. Eles ficaram ali sentados, observando o movimento do parque, dois corações que haviam se encontrado no momento em que mais precisavam de cura. Isabela já não tinha mais crises de ansiedade, e Leonardo havia descoberto que o amor verdadeiro era a melhor medicina para a solidão. 6 meses depois do primeiro encontro no consultório, eles estavam planejando se mudar juntos. Isabela havia sido promovida na editora e estava escrevendo seu primeiro romance, uma história de amor que começava em um consultório médico. Leonardo havia expandido a clínica para incluir um programa de atendimento gratuito para pessoas com ansiedade que não podiam pagar consultas particulares. "Sabe o que eu aprendi com tudo isso?" disse Isabela, se aconchegando no braço de Leonardo. "O quê?" "Que às vezes precisamos nos quebrar um pouco para nos reconstruirmos melhores, e que os melhores relacionamentos começam quando conhecemos a pessoa no nosso momento mais vulnerável." Leonardo sorriu, beijando o topo da cabeça dela. "E eu aprendi que vale a pena esperar pela pessoa certa, mesmo que ela apareça quando você menos espera." Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, iluminando o parque com tons dourados, Isabela e Leonardo caminharam de volta para casa, a nova casa que haviam escolhido juntos. Dois corações que haviam se curado mutuamente, provando que às vezes as melhores histórias de amor começam não com paixão à primeira vista, mas com cuidado, paciência e a coragem de ser vulnerável com a pessoa certa.